Eu sou Stephanie De Luca e hoje nós vamos descomplicar as metodologias ágeis no direito. Nós vamos falar sobre 3 metodologias que são bastante aplicáveis nos escritórios de advocacia: o Kanban, o Scrum e o Lean. Em 2001, grandes pensadores e desenvolvedores de software se reuniram para fazer um manifesto ágil. O manifesto ágil trouxe princípios e propostas que mudavam completamente a forma do desenvolvimento desses softwares, de modo que as metodologias mais tradicionais, conhecidas como cascata, já não se aplicavam mais. Eles perceberam que o ambiente de desenvolvimento de software tinha mudanças constantes, uma alta cobrança, demandas complexas e uma equipe muito enxuta para o desenvolvimento dos trabalhos. Isso fazia com que frequentemente o cronograma que era proposto não fosse cumprido. Então resolveram trazer algumas metodologias, umas mais recentes e outras bem antigas, tipo o Lean, que é da década de 40, para poder fazer uma grande transformação na forma de trabalhar. Pelas características que eu falei aqui do ambiente de desenvolvimento de software, fica claro que isso é perfeitamente cabível também nos escritórios de advocacia. Assim como o desenvolvimento de software também são ambientes de demandas complexas que geralmente rodam com equipes enxutas, com excessiva cobrança e mudanças constantes. Dentre as várias metodologias ágeis, a gente tem 3, como eu comentei, que são bem aplicáveis à realidade da advocacia. O Kanban propõe uma estrutura de trabalho em que se organize todas as atividades que têm para ser feitas de toda a equipe de uma forma muito visível. Para começar a utilizar o Kanban, é muito simples. Você pode colocar, por exemplo, em uma cartolina ou mesmo em algum programa de computador, todas as suas atividades listadas e ordená-las por prioridade, definindo ainda o que você tem para fazer, o que está em andamento e o que está concluído. Já é uma grande revolução, por mais simples que possa parecer. O método Lean tem uma abordagem que visa buscar desperdícios dentro de uma organização, aonde que existem recursos alocados desnecessariamente. E dentre os recursos a gente tem que considerar tempo e gente, que normalmente é o que mais fica escasso. Dentro de um escritório, muitas vezes na metodologia de trabalho, a gente tem vários desperdícios. Quando a gente começa trabalhos e não termina eles, quando a gente tem um grande estoque de revisões a serem feitas, quando a gente tem muitas pessoas desenvolvendo uma mesma atividade, quando a gente tem um trabalho que vai e volta várias vezes de uma mesma revisão ou circula desnecessariamente por várias equipes. Isso tudo, pela abordagem Lean, pode ser considerado desperdício e o ideal é que seja retirado da rotina de trabalho. Claro que depende de uma boa reestruturação dos processos de negócio para identificar como isso pode ser melhorado. Mas o mais importante é começar a fazer atenção se aquilo que está sendo desenvolvido não tem desperdício. Se a gente não está gastando tempo demais em coisas que não precisariam ter tanto tempo assim empreendido. E uma última abordagem é a Scrum. O Scrum é uma metodologia de trabalho que não altera tanto a atividade, ele não mexe com a atividade que está sendo desenvolvida, mas sim com a forma de organizar a atividade. A proposta do Scrum é que se tenha encontros periódicos e que a equipe rode muito justa, que sempre tenha o alinhamento e o planejamento das atividades. Com a metodologia do Scrum, a gente tem então uma reunião inicial, onde são organizadas as atividades para serem desenvolvidas em um determinado período de tempo. Esse período é chamado de sprint. Dentro do sprint, então, as atividades são desenvolvidas e diariamente são feitas reuniões de alinhamento, como se a ideia fosse voltar o carro para a estrada. Lembra que eu comentei que ela foi desenvolvida justamente com a ideia de um ambiente com mudanças constantes? Então, essas mudanças vão tirando o planejamento da nossa vão tirando a organização do nosso planejamento. E com isso, nas reuniões diárias, você vai retomando tudo aquilo que foi projetado. Ao final do sprint é feita uma nova reunião, que é quase que uma reunião de lavar roupa suja. Na verdade, uma reunião onde são passados os feedbacks. Uma reunião em que toda a equipe se reúne para poder entender o que deu certo, o que precisa ser melhorado, aonde estão os principais erros. Percebam que todas essas 3 metodologias podem não só ser utilizadas no direito, mas podem ser utilizadas juntas.
Você pode, de uma forma muito simples, deixar muito claro e aberto visualmente quais são as suas atividades, distribuída por esses pilares do que é que precisa ser colocado no sprint, o que é que está sendo elaborado no sprint ou diariamente, por exemplo, e o que é que já foi produzido. Você pode organizar reuniões da sua equipe para atender a metodologia do Scrum e você pode ainda fazer muita atenção a todos os seus processos de negócio e a rotina de trabalho para entender aonde que estão os gargalos que precisam ser sanados. Percebam que essas 3 metodologias não só podem ser aplicadas ao direito, como elas podem ser aplicadas juntas, ao mesmo tempo, na rotina de trabalho. Com isso, a gente consegue organizar reuniões periódicas dentro da estrutura da metodologia proposta pelo Scrum. A gente consegue organizar os trabalhos que estão listados para serem desenvolvidos e em desenvolvimento de uma forma muito clara e objetiva, atendendo a metodologia do Kanban, e ainda fazer muita atenção aos processos de negócio e à rotina de trabalho, sempre atento a onde estão os desperdícios que precisam ser eliminados. Espero ter ajudado na organização do trabalho de vocês, junto com as metodologias ágeis. Até mais! Tchau!